Hoje a gente vai abordar um tema bem interessante, não sei se a maioria de vocês já ouviu falar sobre um termo chamado Serious Games, né? Então a gente vai desmistificar, pelo menos entender como é que funciona esse recurso, né? Desmistificar o que é um game, o que é um Serious Games e como a gente consegue fazer a aplicação desse termo de uma forma mais efetiva e prática, utilizando em processos corporativos, né? Então, a gente vai fazer uma aplicação na evolução do time corporativo. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Então, primeiramente, eu vou me apresentar, né? Meu nome é Gisele. Quem é a Gisele, né? Gisele é especialista em educação para profissional do futuro. Eu trabalho aqui na TUI como analista de QA. Sou professora universitária no período noturno. Trabalho bastante. Profissional em computação. Eu amo falar sobre inovação, mexer com inovação e mentorar sobre inovação. É uma coisa que eu realmente gosto bastante. E tanto que eu tenho alguns prêmios na minha bagagem profissional e de pesquisa referentes à inovação. E esse termo, com a aplicabilidade de Serious Games, com uma pegada de inovação, ele é bastante interessante e eu acredito que vai ajudar bastante gente a pensar sobre os seus processos de treinamento, enfim, tá? Bom, eu estabeleci um roteiro bem simples para a gente poder entender como é que vai ser a nossa linha de pensamento, tá? Então, falando sobre o processo de aplicação de evolução de times corporativos, a gente primeiro precisa entender o que é um game, né, ou um jogo. Então, a gente vai entender o que é um jogo, como é que o jogo está se comportando em questão de mercado, termos que a maioria das pessoas acabam me perguntando, se os games estão trabalhando com realidade virtual, enfim, é assim que funciona mesmo, uma coisa está dependente da outra, a gente vai entender um pouquinho sobre isso. O processo de gamificação, a gente vai usar um caso de uso, existem vários já existentes, tá? Mas a gente vai fazer uma aplicação de apenas um, só para a gente ter um norte, e a aplicação da gamificação corporativa, tá? Então, vamos dar um andamento no nosso tema de hoje. Bom, primeiro, a gente precisa pensar como é que está funcionando o processo de mercado de jogos hoje, tá? Quem é o perfil do jogador hoje, né? Então, existem algumas empresas, a indústria de jogos tem trabalhando bastante a respeito de entender como é que é o perfil, como é que é o nível de engajamento e como é que está os investimentos tanto da indústria de jogos, né, que aí trabalha trabalha com programação, trabalha com consoles, com dispositivos, com serviços, e o próprio jogador, né. Há um tempo atrás, a gente vai falar um pouquinho sobre história daqui a pouco, não muita história porque não é o foco, tá, só para a gente poder envolver todo esse contexto para a gente entender melhor a situação, tá? Então, antes os jogos eram um público mais masculino. Hoje a gente entende, a indústria de games entende que a gente está com uma fatia de mercado bastante significativa, referente a jogos de entretenimento, tá? Quando eu falar nesse primeiro momento, a gente está falando sobre jogos de entretenimento. Jogos de entretenimento são aqueles que você pode jogar no celular, que você pode jogar no teu PlayStation, no teu Nintendo, enfim. Pode ser online, do jeito que você quiser. A gente tem 54% de um público masculino e 46% uma fatia bastante significativa, que evoluiu bastante, do público feminino, tá? Então, a gente está falando em públicos com plataformas do processo americano, tá? Então, daqui a pouco a gente vai falar um pouquinho sobre o Brasil. Então, dentro da indústria americana de jogos, a gente tem esse cenário, tranquilo? Agora eu vou dar uma evoluída para a gente pensar sobre os processos de aplicação de jogos dentro de, novamente, mercado de jogos de entretenimento, que são aqueles que são para ajudar você a se divertir no processo de jogabilidade, tá? Tem alguns recursos que são utilizados, por exemplo, como realidade virtual, que é esse VR que eu coloquei aqui na frente, tá? Foi evoluindo no decorrer dos anos, de 2016 até 2020,
como você consegue enxergar a curva de evolução de aplicação? Porque antes se investia bastante em hardware, em equipamentos, e se investia pouco nos recursos que seriam aplicados à realidade virtual. Mesmo porque, conforme foi evoluindo, a gente tinha hardware suficiente, mas a gente não tinha, talvez, público para utilizar, ou os recursos eram caros. Só que, conforme o processo foi evoluindo, foi barateando a aplicação do VR. Então, hoje, você consegue fazer um óculos de realidade virtual utilizando pouco recurso. Então, por exemplo, a Google tem kits que você compra a $4, $6, que você pode montar o teu óculos. Tá? Utilizando alguns recursos de software, obviamente, ele sozinho não vai fazer nada, tá? Mas entendam que, olha só, eu consigo evoluir bastante com os investimentos que antes eram bastante desiguais e agora, com o processo de uso de realidade virtual e a domesticação do processo da realidade virtual dentro das casas, porque antes eram outros tipos de ambientes e talvez não tinha uma popularidade por ser caro, tá? Então, hoje, a gente já tem, em 2020, hoje que eu falo ano passado, que é o último registro que a gente tem, bastante significativo nesse processo de equiparar os investimentos que são feitos em cima de realidade virtual com os investimentos de hardware, tá? Que são os equipamentos que foram desenvolvidos nesse correr do tempo. E aí, a gente volta um pouquinho lá na história, lembra da fatia de mercado que a gente estava falando sobre, esse daqui é um público masculino, esse aqui é um público feminino. Por que isso aí acontecia, né? Porque os jogos eletrônicos, eles surgiram na década de 70. Então, lá naquele momento, entendiam que era uma inovação tecnológica. Então, ele era voltado exclusivamente para a indústria de jogos para entretenimento, e conforme foi evoluindo, vimos a partir do gráfico no primeiro slide que a gente viu, a comparativa, esse processo foi evoluindo de uma forma tão expressiva que hoje a gente já consegue fazer uma equiparação de que os investimentos para o mercado de jogos, eles superam o faturamento das indústrias cinematográficas. Então, existem alguns países que ocupam um ranqueamento bastante significativo dessa indústria de jogos. Não é o foco falar sobre isso agora, tá? A gente só eu estou pincelando algumas informações para ficar mais fácil o entendimento e a gente chegar lá no Serious Games na parte corporativa, tá? Então, vamos lá. Então, ele já é um pouco dos anos 70, era um processo de inovação, o público era mais masculino, as meninas talvez não tivessem tanta vontade, mas hoje a gente já tem uma fatia bastante equiparada nesse processo. Agora, voltado ao mercado brasileiro, tá? Então, é bastante expressivo como é que o brasileiro ele gosta e curte o processo de brincar com jogos eletrônicos. Porque hoje a gente passa bastante tempo na frente do celular, né? Então você pode utilizar o teu celular, você pode estar em casa, tá sem fazer nada, aí você vai lá, liga o teu console, enfim, ou jogos instalados no teu computador mesmo, e investe bastante em termos de valores, em um computador bacana, com serviço de internet de qualidade, enfim. Então, hoje, a gente já tem uma fatia bastante significativa, 61 milhões de brasileiros que têm esse hábito de brincar de alguma forma com produtos de jogos eletrônicos para entretenimento. Às vezes você está na fila do banco, tal, em vez de você usar o Instagram ou outras ferramentas de rede social, a pessoa está lá jogando, passando tempo para se divertir. E um dado bastante importante, que aí entra esse processo da aplicação do cenário que a gente tem hoje. Hoje, o ano passado, desde, infelizmente, de março do ano passado, a gente se encontra num cenário um pouco desafiador por conta de isolamento social, pandemia, Covid e tal. Só que tudo isso fez com que a indústria de jogos de entretenimento, alavancasse bastante e tivesse uma fatia de mercado bastante expressiva quanto ao crescimento, que foi de 12%, tá? Isso é um dado colhido no ano passado, 2020, e isso tende a se manter durante esse ano, mesmo com o processo de vacinação, enfim, e talvez entrarmos num novo normal, mas isso tende a evoluir ou se manter da mesma forma, tá? Então, nesse contexto de jogos, a gente entende que é algo bastante promissor, tá? Então,
finalizamos o nosso conceito sobre jogos de entretenimento, tá? Agora, acaba tendo algumas confusões referente aos termos, né? Esse termo de aplicação de serious games ou jogos sérios, a gente precisa entender, obviamente, eu não tenho em condições de em 30 minutos falar sobre todo o conceito de jogos sérios, tá? Mas a gente vai só chegar nos pontos mais importantes, porque existem praticamente quase 20 expressões incorretas ou que geram uma certa dificuldade no entendimento. Vai falar assim, jogos sérios precisa ter realidade virtual, a gente vai entender a diferença dos dois, e se de alguma forma eles são complementares ou são necessariamente precisa ter os dois para funcionar, tá? Então vamos lá. Serious games, ou jogos sérios, ele se apropria de recursos de jogos. Por isso que a gente começou lá com entendimento sobre jogos, tá? Então aqui a gente vai falar sobre serious games, ele está ligado ou não a um processo de aplicação eletrônica, com plataformas de jogos. Ele pode ser utilizado para educação, ele tem bastante aplicação, tá? Na área de educação, na área de medicina, que tem algumas áreas que são extremamente, digamos, não engajadoras no sentido de fazer determinadas ações de medicina. Exemplo, eu vou fazer uma fisioterapia de algo repetitivo e que precisam ser muitas sessões, por exemplo. E aí eu posso utilizar o recurso de um jogo sério para atingir uma determinada ação ou um determinado propósito. A gente já vai entender o que significa essa palavra propósito que eu estou citando agora. Eu posso utilizar, e existem bastante recursos utilizados para aplicação de jogos empresariais, tá? Jogos serious games aplicados para jogos para o meio empresarial, e eu tenho ainda para a área militar. Mas José, por que tu está colocando um negócio militar aí? Por que você pensa comigo? Eu tenho um soldado novo e que ele precisa para um campo de batalha, enfim, ou fazer um uso de algum recurso e ele não está apto para ir a campo. Então, se faz algumas simulações para que ele atinja uma determinada expertise, assim que ele atingir essa determinada expertise, ele vai, enfim, para um outro patamar de elencar testes, tá? E aí, pensando nos jogos que a gente viu anteriormente, a gente enxerga que se eu uso ramificações de jogos digitais, que são os recursos de jogos de entretenimento, eu posso utilizar um processo que a gente chama, dentro da aplicação dos jogos sérios, chamado de propósito. Só lembrando que, contextualmente, propósito e meta são diferentes, tá? Então, por exemplo, um jogo de entretenimento existe uma meta. Então, exemplo, vou usar um exemplo bem bobinho, tá? Digamos que eu precise pegar uma bandeira, que eu preciso atravessar um campo de batalha, que tem diversas ações lá dentro, enfim, que eu preciso colocar uma bandeirinha lá no campo do adversário. Isso é uma meta. Tá? Diferentemente de propósito. O propósito ele vai trabalhar um pouco mais de aplicação do ser, tá? Então, o jogo sério ele tem um contexto um pouco diferente do jogo de entretenimento. E aí eles estão usando esse processo do jogador, colocando ele como centro da atenção. Eu consigo colocar contextos educativos, consigo utilizar simulações, no caso eu posso utilizar simulações no campo medicinal, empresarial e militar, por exemplo, e ambientes de treinamento específico. E aí, a gente entra, então eu reduzi bastante, tá? Bastante a questão dos jogos sérios, só para a gente poder contextualizar. Aí agora a gente vai para a realidade virtual. Realidade virtual, ele tem um conceito, ele já trabalha com console, tá? Que é aquele óculos que eu coloco na pessoa, aquele efeito com uma aplicação com imagens 3D gerada, um processo de tempo real, e aí ele, de fato, ele vai colocar o usuário, a pessoa que está utilizando o óculos, num ambiente com uma experimentação de um formato imersivo e interativo. Então, ele vai fazer parte do processo de jogabilidade.
tá? E aí, eu entro com a aplicação de tecnologias, né, obrigatoriamente, diferentemente do jogo sério. No jogo sério, eu posso ou não ter recursos tecnológicos, não com obrigatoriedade, mas com realidade virtual, eu já utilizo isso, tá? E aí, eu posso gerar um processo de realidade um pouco mais adequada, dependendo do que eu preciso, do meu contexto, e eu vou envolvendo esse meu usuário, o cara que vai fazer a parte do meu jogo, num ambiente mais envolto. Eu vou trazer um outro tipo de experiência, um outro tipo de experimentação para ele, tá? Então, contextualizando tudo, jogando essas duas informações, a gente consegue entender que jogos sérios, ele tem os seus recursos, conceitos e funcionalidades. Realidade virtual já tem outro conceito, né? Só que, de uma forma ou outra, eles são utilizados de uma forma complementar. Então, ou seja, eu posso utilizar a realidade virtual sem o contexto do jogo sério, ou eu posso utilizar o jogo sério sem o contexto da realidade virtual. Mas se eu utilizar, a realidade virtual, ela vai seguir como um ambiente de apoio, tá? Como recurso complementar, ok? Então, a gente consegue entender nesse processo todo de entendimento desses dois recursos que eu tenho jogo sério, que ele é diferente de jogo de entretenimento que a gente viu lá no início, e ele não tem uma aplicação em entretenimento puro, tá? Mas se tiver, é massa, é show. É bem mais gostoso você fazer um ambiente onde que você se sente motivado ou que você está se divertindo ao realizar tal treinamento, tal simulação, tal tarefa. Mas ele não tem essa pegada, tá? Não tem obrigação de ter. Então, se eu tiver esse entendimento que o jogo sério ele tem um propósito, onde é que eu vou fazer a aplicabilidade desse jogo sério? Então, eu posso fazer como recurso de apoio para a educação. Tem várias formas de fazer isso, engajamento do estudante, que é um desafio bastante importante a ser vencido. A parte de entretenimento, eu vou destacar essa parte de marketing aqui, que é o que eu vou fazer como trampolim um pouquinho mais para frente, tá? O marketing, que é utilizado para fortalecimento de marca e entendimento global do time, que a partir do momento que eu entendo algumas circunstâncias dentro da empresa, todo mundo cresce ali dentro na questão de treinamento. Posso também utilizar para área de saúde, reabilitação, enfim, tá? Mas a gente vai focar nesses dois primeiros aqui, nos três primeiros. Então, a gente já finalizou. Só relembrando o nosso conceito, né? A gente já viu sobre jogos de entretenimento, jogo sério e realidade virtual. A gente já viu que as funcionalidades de cada um, e agora a gente vai fazer a aplicação, a viabilidade da aplicação prática. E aí eu vou usar um termo chamado gamificação. Dentro dos processos, quando a gente elenca um processo de jogo, existem vários itens que estão obrigatoriamente elencados, são checados em cima dessa lista, tá? Então, jogabilidade, design thinking, engajamento. Então, existem alguns recursos que a gente vai checando para que viabilize o meu processo e entenda qual é o propósito que eu utilizo para poder chegar num determinado sucesso em cima do meu jogo sério, tá? Então, gamificação é um dos itens que a gente elenca quando a gente vai construir um processo de jogos, tá? Interessante aqui, novamente, eu vou utilizar a década de 70, que vai falar sobre gamificação, que foi esse cara aqui, esse britânico chamado Nick Pelling, que é esse coleguinha aqui da foto que eu passei para vocês. Então, por que ele chegou num processo de gamificação, né? Então, ele trabalhava numa área que tinha um processo bastante maçante, burocrático, estressante, e ele sentia que ele perdia a produtividade nesse processo. E aí, ele entendeu que se ele elencasse um processo de gamificação, traria um pouco mais de engajamento para ele e ele conseguiria gerar o processo de trabalho dele de uma forma mais significativa. Então, a gente pode trazer isso para as nossas aplicações.
Outra forma da gente pensar no processo de gamificação, aplicações de ferramentas efetivas. Existem algumas no mercado que nos auxiliam no processo de gamificação, tá? E aí, quando a gente pensa como ferramenta, a gente pode entender que eu também posso utilizar uma outra definição chamada, para a gamificação, chamado design centrado no homem. Se você analisar o processo de gamificação, então digamos que eu vou contextualizar uma situação. Eu, como parte de um processo gamificado, eu estou sendo tratada de uma forma individualizada. Então, eu estou supostamente trabalhando como um single player. Então, estou trabalhando como um jogador sozinho. Mas eu estou inserido, digamos que eu esteja trabalhando dentro de uma empresa, eu estou inserido dentro de um processo gamificado, onde o meu processo individual interfere nos outros processos. Então, eu estou tratando de uma forma individualizada o meu processo aplicado de engajamento dentro de uma situação contextualizada, e dentro dele, eu sei que eu faço parte de um outro processo que vai me trazer pontuações, engajamento, ranqueamento e tudo mais. Tá? Então, esse processo aqui da gamificação, existem algumas situações que a gente pode fazer uma aplicação bem prática, né? Corporativamente, a gente consegue fazer essa aplicação, né? Eu posso utilizar isso como recurso de marketing. Então, o processo da gamificação, ele me traz um processo individualizado de uma experiência. E a experiência, ela te traz uma experimentação. Então, já é comprovado cientificamente que a experimentação, ela traz traz velocidade no processo de aprendizado cognitivo, tá? Então, a gente vai utilizar um recurso que foi aplicado, na verdade, foi um caso de sucesso, existem outros, tá? Só para citar. Eu vou usar o Airbnb como um caso de sucesso, porque é fácil, porque a maioria das pessoas já fez o uso de um Airbnb ou já conhece alguém que fez o recurso do Airbnb. Tem uma ferramenta chamada que ele faz-se uma identificação de como é que eu quero fazer o meu processo gamificado como ferramenta e entender qual é o grau primeiro entender qual é o meu público-alvo, qual é o meu grau de engajamento, como é que eu vou utilizar como recursos e ferramentas para que isso aconteça e como é que eu vou manter a curto, médio ou longo prazo esse processo de ranqueamento ou engajamento de uma forma que todos no time se sintam motivados. Pô, Gisele, você está falando de um recurso de Airbnb? Quem são os funcionários para eu poder fazer esse comparativo? Então, vamos lá. Então, digamos que eu sou o Airbnb, tá? Eu estou gerando essa ferramenta e eu preciso que eu quero usar o recurso que a outra pessoa tem, tá? Então, digamos que a Joaninha lá tem uma casa no lago, super da hora, super massa, uma casa do lago com uma vista maravilhosa, uma montanha maravilhosa, tem tudo que você gostaria dentro de uma casa. Só que ela não sabe o que fazer e ela mal usa. Então o Airbnb utilizou se apropriou de uma situação onde existiam casas ou situações ou lugares onde que a pessoa poderia trazer lucratividade. Então, eu lucro, a Joaninha também lucra. Então, como é que ele vai fazer? Nessa primeira situação aqui, ele tem 8 pontos, mas eu não vou fazer a aplicação dos 8 pontos, tá? Eu vou só citar aqueles que são mais importantes, porque eu preciso fazer a ponte para a parte corporativa. Só que aqui eu também consigo fazer esse link corporativo. Então, quando o Airbnb foi lançado, eu não sei se vocês podem procurar a campanha de marketing dele. Ele diz que ele não é um hotel, ele não é um hostel. Ele, diferentemente da situação, ele promovia um processo de experimentação. Então, você ia ao local onde a pessoa vive e sente o costume daquela situação. Você sente o cheiro, a comida, o lugar, a comunidade, você tem uma experimentação. Então, esse processo de experimentação
ele já foi colocado dentro do processo de ranqueamento. Então, nesse caso aqui, ele está dizendo, olha, você que for alugar lá a casa da Joaninha, que é de frente para o lago, você vai ter uma experiência incrível. Só que onde entra a Joaninha nessa casa aqui que eu estou dizendo para ela, que é o Airbnb, estou querendo que a Joaninha mantenha o seu processo de engajamento e continue fazendo a locação dela, porque é importante. Aí existe um negócio chamado criatividade. E aí, o que entra no processo de criatividade? Se eu pensar que, se a casa da Joaninha, né, tem de frente para o lago, se ela deixar seca, sem muita, digamos, se ela não criar o processo de experimentação, que ela vai me trazer o conforto na qual a casa ela está me dizendo que vai trazer, ela vai ter que trazer também, ela vai perder, por mais bonita que seja a casa, se não tiver o processo criativo, ela não vai manter o engajamento. Então, para quem já fez uso, por exemplo, eu já fiz uso do Airbnb. Então, tem lugares que a pessoa já deixa um kitzinho de vinho, com queijinho, com umas coisinhas ali para você ter o processo de receptividade. Então, você se sente acolhido. Então, o processo épico da experimentação aliado à criatividade, então pensa bem, eu já estou colocando duas situações de gamificação em cima desse processo corporativo em cima do Airbnb. E aí, com isso, todo mundo que for para a casa da Joaninha, lá na Casa do Lago, que for sentir esse processo da experimentação aconchegante, vai gerar para ele, não necessariamente nessa ordem, o processo da influência, a influência social, que aí vai entrar um processo muito forte na questão de marketing, que aí eu vou dizer para não sei quem, que vai engajando esse processo de criar uma certa disputa para conseguir chegar e locar a casa da Joaninha. E aí entra um outro negócio que particularmente eu acho bastante interessante, que é o processo de fazer com que eu me sinta o tempo todo engajada em procurar coisas, que é o processo de escassez. Esse processo de escassez eu posso colocar no meu ambiente gamificado como um item de engajamento, tá? Outro item de engajamento. Porque eu posso colocar ali, olha, a casa da Joaninha tá super procurada. Tantas pessoas já falaram super bem da casa do Lago da Joaninha. Então, vai aparecer, isso acontece em vários serviços de hotéis, tá? Que são aqueles de ranqueamento de hotéis, enfim. Ah, esse aqui tem uma pessoa já na busca. Esse aqui só tem um quarto, só tem um dia para locação. Tem tantas pessoas lendo aquele mesmo anúncio. Então, esse processo da escassez vai fazer com que o engajamento dentro do processo gamificado, ele funcione. Então, obviamente, ele tem um contexto de negócio bastante importante. Eu estou reduzindo muito essa situação. Foram foram meses de entendimento como é que funcionava esse processo gamificado. E outra coisa importante, como é que eu vou fazer com que a Joaninha continue trabalhando para manter o negócio, né? Porque eu preciso dela e ela precisa de mim e as pessoas precisam dela também. Conforme ela for aumentando o seu processo de ranqueamento, que aí existe um algoritmo que faz isso, conforme ela for elencando esse ranqueamento, ela vai entendendo que quanto mais criativa ela for, quanto mais experiência épica ela mantiver, e quanto mais influência ela tiver, e quanto mais pessoas quiserem utilizar a casa do lago dela, mais ranqueamento, pontuação ela tem, e aí ela passa a ter um ranqueamento nas páginas mesmo, que o algoritmo faz isso. Só que, a partir do momento que ela deixa de executar essas ações e as pessoas deixam de ter interesse nessa casa do lago dela, ela vai começando a perder pontos, né, no processo de ranqueamento, e aí, consequentemente, itens que são validados como item de qualidade no processo gamificado, no caso do Airbnb, que é comunicação, receptividade, limpeza, organização, que tem alguns itens que a gente acaba pontuando no final quando a gente sai. Isso, se de alguma forma, de 4 vezes, se ela mantiver
o mesmo processo durante 4 meses, ela é convidada a se retirar da plataforma. Então, isso faz com que ela se sinta engajada em manter o melhor serviço, e eu coloco sobre a pessoa, sobre a Joaninha, a Casa do Lago, uma situação de propriedade. Ela se sente como se fosse um empreendedor, um investidor, tá? E aí, como é que eu consigo fazer essa aplicação, entendendo como é que é o processo de gamificação, que é um dos itens do processo de um dos conceitos, ele é uma ação checada de dentro dos recursos de jogos aplicados aos jogos sérios e aos jogos de entretenimento. Eu consigo utilizar, me apropriar desses conceitos e fazer aplicação destinada à área corporativa. E aí, como é que eu consigo, onde é que eu posso inserir esse processo dentro do meu ambiente corporativo? Isso vai depender muito da organização, tá? Porque isso não é um trabalho que a gente faz do dia para a noite, ele precisa ser bastante contextualizado em cima disso, como é que eu vou criar o processo de gamificação dentro da minha empresa, tá? E aí, de onde eu posso partir? Posso ser de partes separadas, de repente, se eu quero começar a criar essa vibe de gamificação dentro da empresa, como é que funciona? E aí eu posso criar desde o meu processo seletivo, tá? O processo de gamificação ali. Eu posso ainda utilizar em onboarding, tá? Eu quero incluir os novos funcionários com os que já estão lá, como é que ele vai entender os processos da empresa, enfim. A parte de treinamento, que em vez de a gente fazer aquele formato de ler um montão de apostila, ler um montão de slide, ficar um tempão fazendo aqueles processos burocráticos, a gente entende que o processo gamificado, ele traz, existem já estudos sobre isso, que trazem que a experimentação prática, ela traz um resultado um pouco mais enxuto, tá? Então, o que leva X tempo para resolver, eu consigo entender que a experimentação, o fato de eu estar inserido dentro de um processo de um treinamento gamificado, eu acabo trazendo benefícios para a empresa, eu consigo treinar o meu funcionário de uma forma mais rápida e efetiva, ele vai aprender mais e mais rápido, e ele vai te trazer lucratividade antes do tempo, antes do que se você estivesse fazendo com aqueles processos burocráticos chatos, tá? E aí, quando a gente fala em jogos sérios, a gente usa isso, o processo de gamificação, aplicado dentro de um propósito, que é o propósito que você quer utilizar dentro do teu processo gamificado. Qual é o propósito? Eu quero treinar o máximo de pessoas possíveis para uma determinada ação, num tempo recorde, especificar os times, eu quero criar times de alta performance. Então, como é que eu vou trabalhar isso? Utilizando gamificação e jogos sérios, tá? Qual a vantagem de eu utilizar esse tipo de recurso? Feedback em tempo real. Então, eu estou colocando o meu funcionário em cima de um processo gamificado, com um propósito, engajamento em cima disso, e ele está me trazendo um feedback um pouco mais rápido. Então, por exemplo, se eu estou inserindo dentro do meu processo gamificado, dentro do jogo sério, e digamos que eu sou programador, tá? Programador de sistemas. E comecei agora, tá? Então, eu vou entrar num time, dentro desse time eu posso trabalhar com um processo de aprendizado, dentro de expertises aplicados em cima do processo de desenvolvimento de software, e que eu vou trabalhar com programação em pares, que é um recurso bastante utilizado, que acaba trazendo, programação em pares, ele traz um benefício para a empresa e para o time um pouco mais rápido, tá? Porque ele vai aprendendo a partir do momento que ele já vai desenvolvendo. Então, a programação em pares ele é bastante interessante, e aí eu posso colocar, conforme eu vou evoluindo dentro dos desafios, dentro do meu processo de gamificação, eu consigo controlar o quanto tempo eu levo para resolver X coisa, eu consigo controlar
qual é o meu nível de engajamento. Então, se de repente, eu não fui muito bem nessa tarefa, mas como já me traz a pontuação e o feedback em tempo real, eu já tenho condições de estabelecer novas estratégias, como é que eu consigo aumentar o meu nível de engajamento, minha pontuação e entender melhor o recurso da minha plataforma, tá? Então, eu consigo trabalhar esse processo de gamificação desde um programador da área de programação, de onboarding, de testes de liderança, como é que eu quero que todos os líderes do meu time se comportem. Então, eu traço qual é o perfil de liderança que a minha empresa tem que entende que seria o ideal, e aí eu estabeleço os processos de gamificação em cima disso, tá? Então, esse item aqui de feedback em tempo real, ele vai te trazendo todos os itens que você vai precisando fazer a correção, e você já vai fazendo isso mais rápido do que eu esperar todo um processo para depois gerar um relatório, que depois eu faço um estudo em cima desse gráfico para entender qual é o cenário, o comportamento. Não, eu consigo trazer isso de uma forma muito mais rápida, muito mais dinâmica, tá? E o engajamento desse treinamento, a partir do momento que eu entendo o processo, eu consigo estar mais ligado no processo, eu me coloco numa situação de faço parte dele, tá? Então, eu não sou mais um número da empresa, eu faço parte de algo importante, tá? E quando eu faço todos esses itens, o 1 e o 2, por exemplo, eu consigo entender que esses itens que eu vou gerando dentro dessa minha plataforma, eu consigo coletar dados importantes, relevantes, que vão gerar para várias áreas da minha empresa. Então, para o meu líder, para o meu gestor e para o meu RH, por exemplo, tá? Que aí eu consigo entender se eu preciso utilizar mais ferramentas para treinamento em X, Y, Z áreas da minha empresa, tá? Além de criar um processo de motivação, satisfação pessoal, porque eu já estou fazendo parte de alguma coisa que é criativa, que é bacana, que é envolvente, que me faz parte desse processo, tá? E aí, o que me traz como resultado, como resultante, né? Eu vou fazer um investimento do processo de gamificação, de serious games na minha empresa, enfim. O que isso pode me trazer como resultante, como um processo de fato de evolução dentro da empresa? Eu vou gerar engajamento, porque eu não preciso colocar só os novos para fazer isso. Eu posso colocar todos os meus times e cada um fazendo o processo gamificado de acordo com a tua área de atuação. E aí eu posso criar um processo de motivação de ação dentro da empresa, eu consigo modificar comportamentos. E é bastante interessante isso, porque isso vai gerar um processo de competitividade. Lógico, eu tenho que citar a competitividade de uma forma saudável, né? Você conseguiu X ponto, mas eu vou chegar lá. Então, esse processo de gamificação saudável, a motivação da competitividade saudável, ela é bastante importante e ela faz com que me dê aquela coisa que eu falei lá no início dos Jogos Sérios, que é o senso de propósito que eu preciso ter em cima desse jogo, tá? Ele não é uma meta. A meta é você conseguir os pontos lá no ranqueamento e tal, mas eu tenho que ter essa coisa do propósito. Por que eu estou fazendo isso? O que faz eu acordar? O que faz eu entrar na plataforma para gerar esse tipo de ação, tá? Isso tem que estar previsto dentro do comportamento do jogo sério quando eu faço isso, tá? Ele aumenta a produtividade na questão de treinamento, porque eu vou enxugar esse processo, porque eu estou trabalhando de uma forma mais efetiva, eu estou diminuindo o tempo de treinamento, eu consigo colocar meu funcionário novo, por exemplo, ou que está migrando de área, ou que está entendendo uma nova situação, ou que precisa elencar ou despertar uma nova competência, né, ou habilidade, de uma forma muito mais rápida do que treinamentos de 4, 5, às vezes um ano de realização, tá? Atualização, veja bem, quando eu falo de propósito, não significa que eu retirei o item metas, tá? Todos os itens metas estão lá. E eu preciso, uma forma de eu assegurar o aprendizado, tá, Gisele? Mas como assim eu assegurar o aprendizado? Porque dessa forma não fica aquele negócio, o fulano, eu vou ter que perguntar tudo pro cara que está mais tempo na empresa, ou o novo, fica aquele, vou usar um termo meio estranho,
o radipião, né? Fulano diz que é assim, mas o ciclano diz que é assado. Assim não, eu consigo fazer um treinamento de uma forma coesa, que todo mundo vai falar com sinergia e de uma forma coesa. Então, eu garanto que eu estou trazendo um aprendizado, as estruturas básicas da tua empresa estão sendo consolidadas e trazidas de uma forma mais efetiva e segura. Bom, pessoal, e aí é isso. Eu fico em aberto para as perguntas. Martins, Minecraft é um jogo super popular e também é usado com funções educacionais para criança. Tem os jogos famosos que podem ser educação. Então, o Minecraft, pelo que eu entendo, e é o último levantamento que eu fiz, tanto que, como eu falei, eu sou professora universitária, o Minecraft ele é o jogo mais aplicável nesse item, e não é só para criança, tá? Porque como ele é um jogo evolutivo, digamos assim, ele tem uma parte programável, e aí dentro dele eu consigo criar regras de acesso, de negócio, e me utilizar do processo, tanto de criatividade, de gamificação, de lógica de programação, e aplicabilidade de recursos gráficos, né? Então, pelas minhas pesquisas, esse ainda continua sendo o melhor jogo para a área educacional, dependendo da aplicação que você quer. Então, cada caso é um caso, né? Então, essa ferramenta, ela foi aplicada como um recurso de gestão de entendimento de gamificação, tá? Então, o Design Thinking, ele é uma ferramenta, tá? Que nos traz esse recurso. O processo de UX também nos traz esse recurso para entender bastante. Eu posso utilizar de recursos de frameworks que tem o UX inserido dentro dele, tá? Mas o Octalis, ele acaba sendo uma das ferramentas mais completas, pelo menos pelas minhas pesquisas, tá? Mas eu posso usar recursos de frameworks separados, que também vai te dar um pouco mais de trabalho, mas acabam sendo complementares, dependendo da regra de negócio que você esteja fazendo a tua aplicação. Posso usar essa ferramenta como... Pode sim. O que você precisa é estabelecer as regras de jogos, né? De elencar o que tu precisa, identificar como você vai utilizar o recurso de jogos serious games. Aí tu precisa só identificar se você vai usar os serious games ou se você vai utilizar jogos de entretenimento, tá? Porque eu posso usar um ou outro. Se você for estabelecer o processo de propósito, aí eu aconselho utilizar o Octalis. Bom, se não tiverem mais perguntas, a gente pode encerrar, eu acho. Não sei se foi muito técnico, eu falei muito bem, mas eu deixo o meu contato ali, tá? Se alguém ficou com vergonha e quiser fazer as perguntas depois, fiquem à vontade, tá bom? Aí eu me despeço, sucesso para todos e até mais.